Bem-vindos a mais uma edição, então, do nosso podcast, né? E hoje eu vou dar uma de host barra participante, tá? Então, pessoal, Vanessa, acho que tu te apresenta, fala quem tu é, o que que tu faz, né? E aí a gente começa a nossa conversa. Então, muito prazer. Sou nutricionista, Vanessa Krause. Trabalho na área de emagrecimento, estética esportiva, pós-graduada na área esportiva e uma amante apaixonada em tornar a vida das pessoas mais leve e saudável. Sabe, Vanessa, um tema que é legal, assim, né, da gente tocar hoje aqui é sobre o emagrecimento e sustentável, né, e saúde metabólica, né? Acho que esse é isso é tema central aí nas nossas conversas, porque é o nosso trabalho, né? No fim das contas, é isso que a gente busca trazer saúde para os pacientes e de forma sustentável e crônica. Eh, Dado que, então, né, a obesidade é hoje, né, e eu comecei o outro podcast também falando nisso, que a obesidade hoje é assim vista por todas as sociedades médicas, grandes, né, e conceituadas hoje no mundo como uma doença crônica, né, progressiva e recidivante. Além de todos os males aí, de tudo que ela traz como complicações, né, e todas as consequências que ela vem trazendo para a saúde pública e para o mundo de maneira geral. A semana passada eu coloquei algumas enquetes no Instagram, Vanessa, né, que falavam assim, né, o que que você acha, eu questionava as pessoas diretamente, né, o que que você acha que é qual é a maior causa do reganho de peso nas pessoas que perderam peso em algum momento? E seja pelo motivo que for, né, eh, se valendo de uma terapêutica médica, ou não, né, ou por conta. O fato é até pelo menos, melhor dizendo, pelo menos 80%, olha esse dado, pelo menos 80% das pessoas que emagrecem, voltam a ganhar peso, né. E aí eu questionei assim: "Ó, eu queria ver qual é a opinião, assim, né, Qual a que se visão sobressai, delas? na maioria das pessoas, assim, que pelo menos ali, né, que me ouvem falar, assim, em alguma oportunidade nessa rede social em específico". E eu questionei isso, né. O que que você acha que é? E sempre tinha 2 opções, mas as 2 opções sempre falando do mesmo conceito, né. O primeiro deles, assim, sempre colocando, a culpa, digamos assim, né, ou o motivo, a causa desse reganho como, disciplina barra força de vontade, né, falta de força de vontade, no caso, ou falta de disciplina, ou um mecanismo mais complexo, né, como uma resposta do corpo ao emagrecimento, né. E para minha surpresa, 90%. Então a maioria esmagadora. E numa outra pergunta, 94% das pessoas responderam que a disciplina barra força de vontade é a maior causa, é o maior fator causal de reganho de peso após o emagrecimento, né. O que que tu tem, assim, ó, eu quero saber a tua opinião, assim, como profissional, né, o que que tu pensa sobre isso? Fui só eu que fiquei surpreso com isso, né, isso é senso comum, né, porque eu tenho certeza que tem gente que tá ouvindo agora e tá, mas tudo bem, é isso, né, e tá se deparando de novo, reafirmando isso. Quando na verdade não é isso. E acho que esse podcast, o tema desse podcast tá legal pra gente falar sobre isso, né. É um assunto que pelo menos pra mim, assim, tá quente na cabeça e eu queria saber de ti, assim, o que que tu pensa, assim, sobre essa opinião aí da maioria das pessoas, e o que que a gente pode fazer quanto a isso, quanto profissionais da saúde. Então, né, disciplina ou estratégia? Eu sempre falo que os 2 precisam caminhar juntos. De nada adianta a gente ter uma estratégia maravilhosa, perfeita, mas ela também não condizer com a rotina daquele paciente. Isso acontece muito, né, doutor? Vou lá no chat GPT, vou lá no Google e eu busco uma estratégia que eu acredito que ela é para mim, né? Ah, uma low carb, vou tirar carboidrato, vou reduzir o açúcar, agora eu não como mais. Até quando? Né? Por quanto tempo eu consigo sustentar isso? Então, eu sempre falo para o paciente que não existe a estratégia perfeita, não existe um manual de instrução. O chat GPT ele não vai te olhar como uma
pessoa individual. Então a gente não tem que buscar o perfeito, a gente tem que buscar o possível. Só que para isso tu precisa de profissionais que te olhem e que entendam a tua realidade. E aí sim, essa questão do reganho, eu vejo muito tanto como uma questão de falta de estratégia, né, porque o paciente ele só vai fazendo, muitas vezes ele busca a ferramenta que é a medicação, mas ele não muda o comportamento. Então, quando tu tira a ferramenta, o comportamento volta a ser como ele era. E aí volta o reganho. Como também tem uma questão metabólica que acontece, e para isso vem o profissional para ajudar, para entender como o metabolismo de cada pessoa, daquela pessoa, funciona. Nós poderíamos pegar pessoas gêmeas, um metabolismo diferente. Cada um vai interpretar e vai acontecer de uma maneira diferente. Então, é muito importante a gente olhar para essa individualidade, para essa rotina, né? Se é um paciente que tem uma vida mais comercial, uma vida que ele fica mais fora de casa do que em casa, se é uma mãe, né, que de repente tem uma vida super corrida, então a gente precisa entender, e também precisa entender o que esse paciente já fez, que aí entra a questão médica, né, ele já usou várias medicações, então de repente aquela mesma medicação não vai surgir o mesmo efeito, Uhum. assim como as dietas, eu falo que é como se fosse uma vacina. Tu vai botando pra dentro do corpo um monte de estratégia, e ele vai gravando aquilo como se ele entendesse o que fosse acontecer. E Uhum. como ele é muito inteligente, ele é uma máquina perfeita, ele vai agir contra aquilo, ou aquilo já nem faz mais resultado. Então é Ótimo, perfeito, perfeito. Nós vamos voltar nisso depois de novo. Ótimo tu ter falado sobre isso. Mas assim, então vamos lá, tá. Perfeito. Concordo contigo, Vanessa. Assim, eu não gosto desse jargão também. É sobre, né? É sobre isso. É sobre as duas coisas, sim. Mas assim, ó, se a gente tem que escolher um caminho, a gente está né, numa bifurcação, assim. Precisamos escolher. O que que é assim, ó, preponderante. O que que pesa mais num processo, né, de reganho, pós-emagrecimento? Falta de disciplina ou falta de estratégia? Esse é o ponto que eu quero chegar, né. Quando a gente fala de disciplina, força de vontade, a gente está falando de algo consciente, né, concorda? É uma escolha da uhum, pessoa, né. Ela escolhe, então, por aquilo, ela escolhe tomar aquelas atitudes, abdicar de alguma coisa, ela escolhe a direção para onde ela está indo, né. Mas a força de vontade vai levar ela até um certo ponto. E além disso, ela vai se deparar com um inimigo real, né. Ela vai se deparar com um obstáculo muito poderoso, né. E aí é que eu queria chegar. O emagrecimento hoje, ele ainda é impressionantemente taxado como algo que a pessoa pode escolher, que está sob o domínio dela. uhum, Né, e a gente às vezes esquece o que eu falei no início, né, do podcast, que é uma doença, né, é uma doença crônica, progressiva e recidivante, né. Isso é central aqui, ó, no nosso raciocínio, né. Se a gente não levar isso em conta, né, a gente não colocar aí, ó, não chamar atenção para isso, as pessoas vão achar que está sob domínio delas e não está sob o seu domínio. Né. E assim, ó, querendo ou não, aceite ou não, eh, não está. Por quê? Eu vinha para cá, né, no caminho para cá, eu pensei num modo de eu conseguir falar isso de um jeito que seja, assim, ó, didático e que as pessoas, que a pessoa introjete aquilo, né, na cabeça dela e não esqueça. A gente precisa pensar no nosso corpo como um agente, tá, um agente biológico independente. Né. Vê se tu concorda comigo, Vanessa. O corpo, ele não está, querendo ou não, sob nosso completo domínio, né. Existe uma autonomia do nosso corpo, tanto é que a gente tem por exemplo, né, o sistema autonômico simpático, autonômico parasimpático. A gente não controla os batimentos cardíacos, né, uma série de coisas, né, a gente não controla nada, a motilidade intestinal, a peristalse, nada. A gente consegue controlar muito pouca coisa, né, quando no sentido, assim, de funcionamento, assim, a parte somática, assim. Mas quando a gente fala, assim, de um sistema autonômico, obviamente ele é autônomo, né, ele funciona por si.
E aí a gente precisa pensar então na obesidade, vamos pensar então no corpo como esse agente biológico independente, né? Que quer uma coisa, sobreviver, né? O corpo ele quer sobreviver, seja do jeito que for, né? Qual é a interpretação do corpo, dado que ele não tem um córtex, né? Ele não consegue raciocinar, né? Ele é reativo, né? Qual é a interpretação do organismo diante de uma perda de peso intensa, né? Ou abrupta, ou de grande monta, que seja? A pessoa perdeu peso, né? O que que ele está pensando? Esse cara está querendo nos matar, né? Uhum. Esse cara está tentando nos matar. Essa é a interpretação dele. Então ele começa a lançar mão de artifícios, né? Reativos para sobreviver, né? Bom, já vimos então aí que tem alguém que não quer ficar com a barriga trincada, que é o corpo. É só tua cabeça que quer, né? Quando a gente fala de emagrecimento, saúde metabólica, a gente está falando essencialmente sobre saúde, né? Sobre o quê? Sobre evitar complicações lá na frente, né? Como um diabetes, né? Tudo que envolve a síndrome metabólica, um infarto, um AVC, uma trombose, é sobre isso. Mas, quando a gente fala de uma pessoa que quer ficar com a barriga trincada, por exemplo, o que que o organismo quer diante da perda de peso? Ele quer um estoque de energia, né? Ele quer guardar energia para si, né? E qual é o melhor jeito de fazer isso? Gordura, né? Um tecido gorduroso, não é com músculo. Então, assim, ó, o que que ele colocando na balança é mais fácil ver Netflix comendo um sorvete ou ir, bom, vou criar Vou pra energia, academia, vou estocar energia na treino. forma de músculo, né? Então eu vou lá Aham. hipertrofiar meus músculos. Exato. Então ele quer isso, né? Cada vez mais. E num certo ponto, Vanessa, né? Ele estabelece assim um ponto de corte, assim, né? Um set point de peso. E aquilo não passa pela nossa aprovação, é uma coisa inconsciente. É o Aham. corpo que estipula isso. E ele determina isso para tudo, para o pâncreas, né? Para a questão da regulação hormonal. Então, metabolicamente, ele achou um ponto de equilíbrio, né? No que a gente pode chamar da cabeça dele, desse ser, desse agente biológico independente. Ok. Então, queremos uma coisa e o nosso corpo quer outra. É isso que eu estou querendo dizer, Uhum. né? Então não é uma questão mais de força de vontade. Não, Porque não tu vai tem, estar não é brigando disciplina. daí, tu vai estar conscientemente, né, brigando, digamos assim, indo contra o quê? Uma cascata hormonal reativa, Aham. né? E assim, um novo metabolismo energético, a gente pode dizer, um novo jeito de gastar e de poupar energia. Diante disso, né, a gente não pode dizer que depende só da força de vontade. Tu vê como uma pessoa daí, ela fica daí achando que então, ela fica num nível de frustração enorme, porque ela acha assim, ó, bom, eu não tenho força de vontade o suficiente, eu não sou uma pessoa disciplinada, e não é isso. Eu recebo diariamente pessoas que me dizem assim, doutor, olha só, eu fiz de tudo, né? E realmente fez dieta, ficou às vezes, né, comendo alface, né, o mês todo, né? E perdi 5 quilos e não passo disso. E eu vou na academia e não sei o que, e não sei o que. Tudo bem, eu acredito em ti, né? A pessoa está quase querendo me convencer de que ela realmente né, entrou naquilo. Tudo bem, mas assim, existe isso, existe esse outro lado da fisiologia, do metabolismo, que as pessoas não falam sobre isso, né? Por quê? Porque é uma coisa assim, ó, que ainda é visto como se fosse, não sei se concorda comigo, é um jeito de ser, né? É quase como se assim, ó, aquela pessoa é fit, aquela pessoa é obesa. Não, não é que o contrário do fit, só por ser obeso, é uma escolha, né? Aquilo está seguindo um padrão quase que assim, ó, de forma independente, né? A pessoa tá indo a reboque, assim, ó, naquele sentido, por causa de tudo isso. Então, assim, eu queria que tu me desse a tua, Até né? porque tem Nutri falando aí que é escolha, né? Vocês viram lá É, um nutricionista contra 30 obesos? que aqui, aí fica difícil isso, né? É, Assim, ó, porque quando assim, ó, em nenhum momento, só te interrompendo, depois eu quero que tu tenha a palavra. Em nenhum momento, né, eu disse que não depende da força de vontade. aham. Inclusive, eu sou um pregador assíduo da força de vontade. Eu digo assim, olha só, a gente consegue alcançar coisas que a gente não consegue imaginar,
até que aquilo se torne real. Quando aquilo começa a ser buscado, tu vai alcançar. Só que também, assim, ó, a gente tem que ter um pé na realidade, né? Se a gente esquecer completamente de como é que funciona um organismo, é que nem eu pegar assim, ó, bom, eu tenho esse carrinho aqui, o meu Fiat 147, né? E eu vou andar a 300 quilômetros por hora com ele. Tu pode ter a força de vontade que tu tiver. Tu pode estar embalado na descida, né? Debreando, né? Que tu não vai alcançar. Por quê? Porque ele não tem motor para isso. Ele não te proporciona o substrato para isso, né? Ele não te proporciona as condições, o cenário ideal para isso. É assim que é o corpo. Ele estabeleceu aquilo. E tu vai ficar batendo naquilo. Às vezes as pessoas ficam anos a fio, né, achando que o que falta é força de vontade, quando na verdade não é. Então isso, assim, acho que isso precisa ser desmistificado, né? Eu notei assim, porque se fosse assim, ó, 60, 40% é uma coisa, mas 90% das pessoas dizerem isso, e eu não disse assim, ó, que não é a força de vontade, não é a disciplina. Não, também é. Mas eu fui claro, eu fiz 3 perguntas, que é a mesma pergunta, né? Fiz 3 perguntas de um modo diferente. O que que mais contribui? O que que é mais importante? O que que define mais, né? Então me fala um pouco, assim, da tua visão, Vanessa, como nutricionista, assim, e, e com os pacientes que tu tem visto, assim, se isso é uma realidade, né? Se as pessoas ainda sabe, se julgam demais ou se culpam demais por isso, né? Sendo que o que falta é só, assim, uma orientação adequada, né? A estratégia A certa. estratégia, um trabalho profissional, multidisciplinar. Então, por isso que eu queria ouvir de outro profissional da saúde, né? De outra área da saúde, o pensamento, né? Que tu tem sobre isso. Então, eu recebo muito em consultório exatamente como tu falou. Eu já fiz de tudo, eu já passei a proteína e alface, né? Ah, porque agora tá muito na onda, né, de que é só proteína, é só comer proteína, é só isso que serve. E eu tenho visto muito em consultório, muito pacientes que realmente se dedicam, vão lá, se esforçam, treinam, têm uma medicação associada e por conta decidem o que fazer, como fazer. E aí, quando tu faz uma avaliação metabólica, tu olha e aquele paciente, ao invés de perder gordura, perdeu músculo. E aí tu olha e tu pensa, tá, mas se tá fazendo certo, por que tá perdendo músculo? Então, eu sempre, sempre falo para o paciente, não é, perder peso só na balança, é ter a estratégia que a gente vai fazer com que o corpo entenda que ele pode pegar aquele estoque de gordura e conserve o músculo. Uhum, E aqui entra uma coisa muito interessante que as pessoas não fazem ideia. O nosso corpo, para manter massa muscular, eu sempre brinco, o músculo respira, gordura não. Então o que que ele pensa? Espera, o que que tá mais consumindo, né, energia nesse corpo? É que nem vamos pegar um comparativo lá em casa, né, se eu ligar a geladeira e ligar a televisão, o que que gasta mais luz? Ah, a geladeira vai consumir mais luz, tá, então vou desligar a geladeira. Então o corpo ele entra nessa teoria, digamos assim, né, de um jeito grotesco falando, hã, ele pensa: "O que que eu vou eliminar primeiro para mim conseguir já que esse maluco, né, essa maluca tá me dando aqui 500 calorias no dia, uhum. 800 calorias", porque aí entra, às vezes, a ferramenta de uma medicação que faz a inibição do apetite. Sim, Legal, é uma Isso. ferramenta e é uma estratégia e é super válida. uhum, Só que aqui entra a equipe que vai te auxiliar, justamente olhando para o teu corpo e entendendo como que ele está respondendo, o que que ele está gastando. uhum, Porque o músculo ele é o diamante do nosso corpo, né? sim, Ele é a nossa aposentadoria. sim, Então, quanto mais a gente conseguir respeitar e manter ele, sim, mais a gente entra numa questão de saúde, uhum, emagrecimento com saúde, imunidade, é, porque daí a gente vê muitos pacientes falando: "Ai, Vanessa, né, comecei uma medicação, fico só doente, tô sempre gripada", mulheres com algumas questões femininas mais afloradas. Por quê? Então, a disciplina, ela não vai sustentar isso aqui se não tiver uma estratégia certa. vai sustentar por um período muito pequeno de tempo, Muito né? pequeno. Assim, ó, quando muito, alguns poucos meses, né? Exatamente. E depois aquilo não vai se sustentar, não vai, porque a pessoa tá todos os dias dando com a cara na parede, né? Dando, E aí vem a frustração, vem a vem aquela frustração. questão de que não funciona, eu já fiz de tudo, ah, mas é genético, né, Sim. já é uma coisa metabólica, então eu sou gordinha, Vem né. uma questão de aceitação daquilo, Isso. né? Quase que assim, ó, não, bom, me conven né?
quase que entregando os pontos assim mesmo, né? É verdade. Isso infelizmente é uma realidade. A pessoa ela começa a achar subterfúgios, né? Começa a argumentar com ela mesma no sentido de, bom, é isso aqui, né? A minha realidade. E aí podem surgir termos, inclusive, como gordofobia, né? No qual a gente não pode, assim, ó, apontar complicações de uma doença. Uhum. A gente não pode, claro que não de forma a discriminar, mas de forma assim, ó, eu tô falando assim, ó, profissionalmente falando, né? A gente precisa dar nome aos bois, né? Infelizmente a gente está hoje num meio de que a gente não pode abertamente falar sobre algo. Só que nós temos um problema aqui. É um problema que mata as pessoas, né? Que adoece as pessoas. E isso é real. Né? Não podemos fechar os olhos para isso. Estatisticamente falando, é algo que está levando todo mundo para um buraco, né? Para uma Exatamente. vala, inclusive. E então, assim, algo deve ser feito. Então, primeira coisa, precisamos nomear as coisas. Uma coisa que é interessante ali na tua fala, Vanessa, né? Que o corpo ele começa a lançar a mão mesmo, né? De algumas coisas assim nessa questão adaptativa, né? No que a gente pode chamar que é uma adaptação metabólica que ele está tendo a esse novo peso. Né? Então, assim, ó, bom, temos alguém querendo nos matar, né? Ele começa então a pensar nesse sentido, assim, o que a gente vai fazer quanto a isso, né? Então começa uma questão de regulação hormonal, por exemplo, o primeiro ponto, né? E acho que a gente tem que falar sobre isso de um modo bem didático aqui para as pessoas entenderem que assim, ó, tem muita coisa envolvida nisso, né?